Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais um culto. Vamos iniciar conversando com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo alimento de cada dia. Abençoe a minha família, meus amiguinhos e todos aqueles que estão assistindo a este culto. Que eu guarde sua palavra no meu coraçãozinho, para que eu possa te obedecer. No nome do Senhor Jesus, amém. Agora é hora do louvor. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! No nosso quebra-gelo de hoje, nós vamos brincar de fazer tudo o que o líder mandar. Nós vamos brincar fazendo gestos. Pronto, vamos começar? Hora de descansar. Hora de levantar. Hora de comer.
Hora de varrer o chão. Hora de fazer exercícios. Hora de tomar banho. Não gosta de tomar banho, né? Mas tem que tomar. E hora de ler a Bíblia. É isso aí! Parabéns! Você, criança, precisa se organizar para poder estudar, brincar, ajudar sua mãe nas tarefas de casa, ter um tempo com Deus, em oração e dormir cedo. Deus deseja que sejamos ocupados e ativos, mas que entendamos que existe um tempo para cada coisa. Tempo para trabalhar e tempo para aproveitar o trabalho. Estudo de hoje. O nosso trabalho é um presente de Deus. Deus não quer nos ver com os braços cruzados, mas o trabalho que Ele nos entrega, mesmo como criança, é para fazer com alegria e equilíbrio. Ele quer que haja trabalho e alegria em tudo que se faz. O versículo de hoje está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13. Vocês podem repetir junto comigo? Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Deus não quer que passemos a vida toda com os braços cruzados, sem fazer nada, vendo o tempo passar. O trabalho, ele mantém as pessoas ocupadas, ativas, mas não podemos esquecer que para tudo há o tempo certo. Você já pensou se você tivesse que passar o dia todo na escola estudando e durante a noite fazendo suas lições? Não teria tempo para mais nada, não é? O que isso significa? Não adianta você estudar durante o dia, ajudar a mamãe, fazer todas as lições durante a noite e não desfrutar de outras coisas como brincar com os amigos, passear no parque, na praia, viajar com o papai e a mamãe, ir à igreja cultuar a Deus. A Bíblia relata em Isaías capítulo 53, versículo 11, que o próprio Deus trabalha e que depois se alegra com o fruto do seu trabalho. Na criação do mundo, Deus trabalhou 6 dias criando todas as coisas. Ele se alegrou muito com tudo. E aí, no 7º dia, ele descansou. Hora da história. A Bíblia nos conta que em um pequeno povoado, lá na montanha de Efraim, havia uma mulher que se chamava Ana. Ana era muito amada pelo seu marido Eucana. Porém, Ana tinha um sonho de ter um bebezinho, mas ela era estéril e não podia ter um filhinho. Ela ficou muito triste, mas não desanimou. Passou a ir na casa de Deus e orava pedindo o filhinho. Uma vez ela chorou tanto, mas tanto no templo, que Eli, um homem de Deus, achou que ela estava bêbada. Mas ela explicou para ele que não estava bêbada. Ela estava muito triste,
porque ela queria ter um filhinho. Eli, o homem de Deus, compreendeu a situação e disse para ela ir para casa, porque Deus ia dar o bebezinho do jeito que ela pediu a ele. Deus respondeu à oração de Ana e ela ficou grávida e deu o nome para o seu filho de Samuel. Quando Samuel ficou mais grandinho, ela levou ele para ir morar no templo, para ser ajudante do sacerdote Eli, o homem de Deus. Samuel aprendeu muito com o sacerdote Eli. O templo era muito bonito e tudo tinha que estar muito bem organizado. Samuel era um ótimo ajudante. Ele organizava tudo, varria o chão, limpava a mesa, abria as janelas. Certa noite, quase de madrugada, Samuel escutou uma voz o chamando: Samuel! E então ele levantou e foi até o homem de Deus e o perguntou o que ele desejava. O homem de Deus disse que não havia o chamado e mandou ele de volta para a cama. E mais uma vez Samuel escutou a voz: Samuel! E aí ele foi novamente falar com o homem de Deus. O homem de Deus falou que não era ele chamando, para Samuel voltar novamente para a cama. Na terceira vez, Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. Ele disse para Samuel responder assim: Senhor, estou aqui, sou teu servo, estou te escutando. Crianças, vocês viram como Samuel ajudava na obra de Deus? Ele era muito obediente. E vocês, têm obedecido o papai e a mamãe? Quando eles pedem para vocês guardarem os brinquedos, vocês têm guardado? E obedecido a tudo que o papai e a mamãe pedem? Hora da ofertinha. Você sabe o que é feito com o dinheiro da ofertinha? A nossa igreja encaminha para os missionários, que através do seu trabalho, pessoas conhecem a Jesus. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que tudo o que fizermos devemos fazer de todo o coração, que a sua ofertinha ela seja dada com muito amor, em nome de Jesus. Você, criança, que ouviu esta aula e entendeu o que o Senhor Jesus quer que você faça e quer aceitá-lo em sua vida, coloque a mão no seu coração e repete esta oração comigo. Senhor Deus, eu sei que sou pecador e estou triste, porque muitas coisas que aprendi nesta lição eu não tenho feito conforme a sua vontade. Creio que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para me dar o perdão dos meus pecados. Entra, Senhor Jesus, na minha vida, me perdoa e me salva. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar para finalizar o nosso culto? Papai do céu, muito obrigado por esta aula, por mais uma palavra
que eu possa guardá-la em meu coração, que eu possa te obedecer, que eu possa ajudar e obedecer a mamãe e o papai. Abençoe, Senhor, o restante do meu dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo cultinho.